Olá, graça e paz seja contigo. A palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 31, que diz assim, olha: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eu estava meditando nesse versículo, me veio uma curiosidade muito grande. O que será que aquelas pessoas fizeram para que as suas orações tremessem aquele lugar? Aqui está falando não de algo físico, ou seja, o lugar físico ali, ele se abalou com o poder da oração daquelas pessoas. E quando a gente volta aqui um pouco, nós vamos entender, que aqui dentro do contexto, Pedro e João, eles haviam sido presos porque estavam anunciando a palavra do Senhor. Eles estavam anunciando a ressurreição de Cristo. E os religiosos daquela época, eles tinham grande influência ali na política. E o que eles fizeram? Eles se sentiram ameaçados. Eles colocaram Herodes e colocaram Pilatos contra aquele povo, pegou todo o setor político e colocou ali contra o povo, contra os discípulos de Jesus. Mas os discípulos, eles não tinham medo de anunciar a verdade. Eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de convicção daquilo que eles estavam fazendo. E só que eles logo depois, eles foram soltos. E eles chegaram então para poder contar para os irmãos tudo aquilo que havia acontecido com eles. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer. No versículo 24, ouvindo isto, unânimes, ou seja, todos eles, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando eles ouviram a respeito da perseguição ali, que Pedro e João sofreram, eles não pararam para lamentar, eles não pararam para reclamar, Ah, Senhor, mas nós estamos fazendo a tua vontade, porque o Senhor está permitindo essas coisas contra nós. Eles não pararam, eles foram adorar ao Senhor. E quando eles adoram ao Senhor, depois que eles adoram ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer que eles pegam então aquela causa e levam até diante do Senhor e diz: olha só, Senhor, o versículo 29 diz assim, olha: agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Veja que eles nem oram pedindo para Deus livrá-los da prisão, não. Eles oram pedindo para Deus mais coragem para poder fazer aquilo que Cristo havia lhes designado, que era pregar a palavra da salvação. E aí, quando eles fazem isso, veja só, eles adoram, depois eles levam para Deus as ameaças que eles estavam sofrendo ali, pelos religiosos e os políticos. E depois eles falam: Senhor, mas nos dê mais coragem para a gente poder continuar cumprindo os propósitos do Senhor. E olha só o que diz a palavra. Eles continuam dizendo: para que os teus servos continuem anunciando a tua palavra, enquanto eles estendem as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio de Jesus Cristo. E aí vem o versículo 31 e diz: enquanto eles oravam, o lugar tremeu.
O lugar físico tremeu com a oração da igreja. E você sabe o que mais aconteceu? Eles foram cheios, mais cheios ainda do Espírito Santo. E eles se encheram de mais coragem ainda. E aqui vai dizer que eles continuavam a anunciar a palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje. Nada pode ser capaz de te parar. Nada pode ser mais forte do que o propósito de Deus para a sua vida. Nada pode ser mais forte do que aquilo que Deus chamou para você fazer. Veja que eles estavam sob ameaça. E quanto mais eles eram ameaçados, mais eles tinham coragem. E quando eles oravam, o lugar tremia. Eles eram cheios do Espírito Santo. E mais sinais e maravilhas aconteciam através da vida deles. Veja que aqui está um grande segredo para que a sua oração ela tenha esse efeito de tremer o lugar, de abalar as prisões, de abalar os grilhões, de abalar essas portas que parecem que são de bronze. Aqui está o segredo. Primeiro, você adora. Amém? Segundo, você não desiste daquilo que Deus te chamou para fazer. Terceiro, você leva para Deus as suas causas. Olha, eles levaram para o Senhor. Senhor, olha aqui as ameaças. É isso que você vai fazer. Você vai levar diante do Senhor. Senhor, olha aqui, Senhor. Olha só o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo dentro da minha casa. Olha o que está acontecendo dentro da minha saúde. O que está acontecendo com a minha saúde, Senhor. Olha o que está acontecendo. Aqui está, Pai. Olha as palavras de afronta. Olha a situação de vergonha que eu tenho passado, meu Pai. Você vai orar e vai falar com o Senhor. E essa oração, feita com fé, com coragem, com ousadia, ela vai abalar o lugar. E Deus vai te encher. E você vai sair mais corajoso, mais cheio, mais ousado, aleluia, dessa situação em que você está enfrentando. E hoje é dia de você fazer essa oração. E é isso que nós faremos neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor para que este lugar ameaçador, ele venha se abalar diante da presença do Senhor. Que esse problema, essa situação difícil que você tem enfrentado, ela venha se abalar diante do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos neste momento, Pai querido. Deus Santo, Deus justo, Deus fiel e Deus verdadeiro. Meu Pai querido, obrigado por essa palavra, Pai. Porque aqui está, Senhor Deus, o segredo de uma oração que move céus e que move a terra, Pai querido. Uma oração, Pai querido, baseada numa adoração ao Senhor, no reconhecimento da Tua glória, Pai querido. Sim, ó Pai querido. É por isso que nós Te adoramos neste momento. Nós Te bendizemos. Santo, santo, santo é o Senhor
dos exércitos. Meu Deus, e adiante de Ti neste momento, Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, nós achegamos a Ti e apresentamos, Pai querido, as nossas causas neste momento, Pai. Esta causa, Pai querido, que está na justiça, há tempos que ela está ali, meu Pai querido, e o Teu Filho espera um veredito final e nada aconteceu ainda. Senhor, entra em providência a favor do Teu Filho, a favor da Tua filha. Senhor Deus, aqui está o diagnóstico, Pai querido. Senhor Deus, foi o médico quem disse, o médico quem falou, Pai querido. Mas a palavra final é do Senhor nas nossas vidas, na vida dos Teus filhos. Meu Deus, aqui está. Senhor Deus, aqui está, Pai querido, essas enfermidades, essas dores. O Senhor disse que já levou sobre si tudo, meu Pai querido. Tudo. A Tua palavra diz que o Senhor já levou. Então nós não podemos aceitar nas nossas vidas, nem na vida dos nossos familiares. Meu Deus, aqui está esse casamento, Pai querido, onde os Teus filhos têm encontrado dificuldade na parte do entendimento. Pai querido, entra em providência, Pai querido, agora. Para que os Teus filhos venham ajustar, meu Pai querido. Para que eles possam, Pai querido, vencer essas situações. E permanecer, Pai querido, firmes como um cordão de 3 dobras, meu Pai. Aqui está, Pai querido, aqui estão esses filhos que têm dificuldade de obedecer, de honrar os seus pais, que muitas vezes têm sido levado, Pai querido, por qualquer conversinha do mundo. Aqui está, nós estamos apresentando ao Senhor, ó Pai, assim como esses discípulos, como essa igreja aqui mostrou diante do Senhor as suas causas, Pai querido, as ameaças. Nós apresentamos a Ti, Pai querido. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, através do Espírito Santo. Então trabalha nessa família. Meu Deus, esta pessoa, Pai querido, que se encontra agora confinado numa depressão, numa tristeza, numa angústia, meu Deus, numa crise de ansiedade, crise do pânico, eu apresento a Ti agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, o Senhor disse, vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados. Porque eu tenho alívio, mas eu também tenho descanso. Sim, Pai querido. Pai querido, de repente essa pessoa tem chorado. Ela tem clamado. Mas a Tua palavra também diz que o choro, ele pode, não quer dizer que vai durar. Ele pode durar até uma noite. Mas o Senhor promete o fim, Pai querido, dessa tristeza, que o choro, ele pode até durar. Mas o Senhor promete que a alegria, ela virá pelo amanhã. Ah, Deus, aqui estão todas essas pessoas que clamam, que oram, sim, meu Pai, que intercedem neste momento. Meu Deus, eu apresento a Ti neste momento, apresento a Ti as nossas orações. Pai querido, que o Senhor possa fazer tremer,
Pai querido, este lugar. Tremer esse diagnóstico, tremer essa causa, tremer essas portas que estão fechadas. Eu só posso abrir. Sim, meu Pai querido. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, sim, meu Deus, fazer como o Senhor fez aqui, nesse dia. Tremer o lugar e encher os teus filhos e nos encher do teu Espírito Santo, para que nós venhamos continuar na tua presença. Meu Deus, é o nosso clamor a ti nesse dia, meu Pai. Em nome de Jesus, esse nome todo-poderoso, nome que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, nome que é autoridade. Em nome de Jesus. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Aquele que venceu a morte e glorificado hoje está. Aleluia. É no nome dele, Pai, que nós elevamos a ti as nossas orações e o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Todas as vezes que você for orar, você vai fazer isso daqui, olha. Você vai entrar no trono de glória do Senhor. Você vai adorar ao Senhor. E você vai levar para Ele as suas causas. Você vai falar assim, ó, aqui está. Aqui estão as minhas causas, Pai querido. E você vai clamar de acordo com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele já disse que faria. A tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor já levou. Então eu não posso aceitar isso na minha vida. Amém? Você vai orar com autoridade, com confiança, com ousadia. E vai usar o nome de Jesus. Porque esse é o nome que te garante a autoridade. Amém? E você vai ver o lugar das suas dificuldades tremer, se abalar. E você vai ver as portas se abrirem em nome de Jesus. Pega essa palavra no seu coração. Que Deus continue te abençoando grandemente. Continue compartilhando esses vídeos. Amém? E até o próximo vídeo. E que Deus continue te abençoando.